Mas quando o cara nasce em Brasília, eu imagino que seja um negócio assim, tu vai seguir esse caminho mais formal de vida aqui, é isso que a tua família quer e tu vai ser encaminhado isso aqui. Pra ser músico, ou são outros 500, assim, lá dentro principalmente. Eu sei que de forma geral já é assim, mas lá em Brasília deve ser mais ainda essa cultura do formalismo, do terno e gravata e tal. Brasília, né, é uma cidade tem muito funcionalismo público, então tem muito concurso, galera, né, pô, passa um concurso, tá com a vida feita, né? E pra gente, cara, e ainda mais naquela época, não tinha nada em Brasília, você não tinha nada, velho. Você não tinha entretenimento, você não tinha festa, você não tinha eventos, era raríssimo as coisas. Então eu acho que pra você seguir na música, você tinha que ser muito louco, velho. Você tinha que, sabe, arriscar muito. E eu arrisquei muito, eu sofri muito por causa disso. Pressão dos meus pais e tal. Meu pai médico, né? Minha mãe advogada. Pô, meu pai odiava esse lance de eu ser músico. Meu pai para me dar a minha bateria, eu comecei a tocar com 12, eu só fui ganhar bateria com 16. Eu enchi o saco, enchi o saco, enchi o saco até que ele comprou a minha bateria. E aí tu tocava em casa? Aí a bateria foi pra minha casa, eu tinha minha bateria, e aí a gente ensaiava lá em casa. Porque era assim, a gente conseguia ficar um tempo ensaiando, tipo, na casa do Rodolfo. Aí sujava, né? Os pais ficavam putos. Eu falei, não, aí vinha pra minha casa, aí ficava um tempo na minha casa. Não, sujou, aí vai pra casa do outro. A gente ia assim, era nômade, né? E quando é que essa história que tu bateu lá e era o Rodolfo, tu tinha quantos anos? Eu tinha, eu não me engano, eu tinha uns 14 ou 15, 14 ou 15 e o Rodolfo 13. Assim. Tá, aí vocês se conhecem e vocês combinam de ter uma banda, É, aí vocês montam esse trio e começam a tocar. é. O sonho de vocês já era, vocês já conversavam assim, nós vamos fazer uma banda e nós vamos ser foda, ou era só, vamos tocar e foda-se? Não, era só tocar e foda-se, porque a gente achava impossível fazer sucesso. Mas aí quando veio aí o que aconteceu? Aí beleza, aí a gente tocando essa bandinha, não sei o quê, logo depois o Paulo Marchetti, que já foi da MTV, que é ele faz o Efemérides do Rock no Instagram, não sei se você já viu, que fala um monte de curiosidades, é bem legal. E ele era vocalista da banda chamada Filhos de Mengele, que era uma banda que já tinha já era da cena local, né? E então o baterista da banda saiu, o Paulinho saiu, o outro, chamava Paulo também, ele saiu da banda, e aí eu tava lá no Gilbertinho, né? E o Paulo chegou, Digão, pô, vamos tocar no Filhos de Mengele. Aí eu acabei entrando nessa banda. Pô, eu com 15, os caras já com 20 anos, eu era um garoto. E aí entrei na banda, aí foi que eu tive a primeira banda, assim, uma banda de verdade, que já tinha música própria. Aí eu aprendi as músicas, eu não compunha nessa banda, eu só tocava bateria. Uhum. E aí foi. E aí eu fiquei de 80 e... Eu entrei no Filhos de Mengele, se eu não me engano, em 86, 85, 86. E aí acabou em 90. Só que nesse meio tempo, quando a gente ensaiava num estúdio que não dava para ensaiar, porque eu era moleque, o ensaio era quinta-feira, 10 horas da noite. Eu estudava de manhã, né? Eu conseguia ir pro ensaio, mas eu não conseguia voltar porque acabava o ônibus. Aí eu tinha que ligar pra minha mãe. Eu conseguia fazer 3 vezes isso, sacou? Até ela cortar o teu barato. Até ela cortar meu barato. Aí eu falei, galera, por que vocês não pegam os equipamentos, para de pagar essa sala? Inclusive, eu fui essa semana lá nesse prédio que chama Edifício Rádio Center. Eu vi o story que tu fez. Pois é. E lá, antigamente, as bandas, sei lá, juntava 2, 3 bandas, alugava uma sala, botava os equipamentos e rachava os horários. Tipo assim, ó, segunda, quarta, sexta eu ensaio, terça, quinta e sábado a outra banda ensaia, entendeu? Uhum. E não tinha estúdio pra você alugar e ensaiar como tem hoje. Você vai, paga 2 horas de estúdio, toca. Não, hoje não tinha naquela época. Então tinha, cara, milhões de bandas ali. Era legal porque eu chegava, como eu tinha que sair cedo, eu falava pra minha mãe que ia dormir, 8 horas da manhã, eu vou dormir pra aula amanhã, beleza. Aí eu fechava a porta, pulava a janela e ó, eu as baquetas, o dinheiro pro ônibus e ia lá pro Rádio Center, né? Que ficava longe da minha casa. Só que dava. E o ensaio era de 10 à meia-noite. Aí dava meia-noite, eu me fudia. Aí, amor, vem me buscar. Consegui 3 vezes. Aí na terceira ela cortou. E aí eu falei, velho, galera, pra que pagar sala se vocês podem pegar e deixar tudo lá em casa? A gente sai no sábado. Porque a gente ensaiava uma vez na semana. Vamos ensaiar no sábado lá em casa. Uhum. Aí a gente podia ensaiar a tarde inteira. E aí eu montei lá onde é meu estúdio hoje, onde começou, onde o Filhos de Mengele ensaiou, e onde o Raimundos começou, é onde é o meu estúdio hoje. Enquanto tu tava nessa banda, como é que o Raimundos estava se formando? O que estava acontecendo com o Raimundos? Aí o que aconteceu?
Aí o Filhos de Miguel rolando, a gente fazia show, não sei o que. Aí de repente entrou numa época assim que começou a ficar, sabe, que deu. A banda tinha final de semana que eles não iam ensaiar, aí começou a miar show, aí a gente começou a ter problema com o vocalista, né? Tipo assim, uma coisa meio estranha. E, porra, eu passava a semana inteira vagabundo, não estudava. Eu e o Rodolfo, né? Os dois. E aí a gente ficava lá, cara, tocando. A gente tinha um estúdio pra gente a semana inteira. E eu e o Rodolfo lá tirando Ramones. Aí a gente pegou o It's Alive, não, vamos tirar o It's Alive todo do Ramones. 1970, inclusive eu queria depois falar do It's Alive, que os fãs de Ramones vão ficar putos comigo, mas eu tenho que falar depois. Mas aí a gente era fã do It's Alive. A gente tocava as músicas na mesma sequência do It's Alive. A gente falava as mesmas coisas que o Joey falava, sabe? Aham. E aí acabou. E foi nessa época que o Caniço entrou. E já tinha umas músicas, né, que o Telo fazia, que era o Palhas do Coqueiro, a ideia do Cajueiro, Aham. que era uma música que ele tinha escutado não sei aonde e fez uma versão punk rock. E que o Filhos de Miguel não quis, porque o Filhos de Miguel era uma banda panfletária, era uma banda que era de protesto e tal. Ah, tu tentou levar um pouco desse DNA do Raimundos pra essa banda? Então, quem começou foi o contrário. O Telo que começou com esse DNA dessa Ah. coisa engraçada, Uhum. de dar risada, e ele tentou pôr no Filhos de Miguel. Só que os caras não aceitaram, não quiseram. E eu e o Rodolfo, a gente já gostou muito disso. E aí a gente herdou essas músicas, né? Foi Palhas do Coqueiro e o Cajueiro. E aí depois o Rodolfo veio. Aí eu e o Rodolfo, a gente estava lá em casa tocando bateria, dando risada e tocando forró. Tum, tá, tum, tá, tum. Aí o Rodolfo cantando, né? Quando eu andava no Riacho da Pedreira. Aí daqui a pouco, velho, quando eu andava no Riacho da Pedreira vendendo peixe na... Caralho, velho, olha. Não, peraí, pegou a guitarra. Caralho, é 3 notas também, sacou? São 3 notas. É punk rock isso aqui. Caralho. E aí ficou do caralho, velho. Aí, porra, aí pegamos a minha prima, pegamos o Riacho da Pedreira, pegamos o Seu Vavá, pegamos não sei o quê. Aí, quando a gente viu, já tava rolando um setzinho, já tinha, né, várias músicas. E aí foi, aí um amigo nosso que fazia cursinho com a gente falou, porra, vocês tinham que montar uma banda, cara, que chamava Raimundos, né, porque parece Ramones, pô, Raimundos. Quem deu o nome foi o Hélio Gralha, né, o apelido dele. E aí ele deu a ideia do nome, né, e tal. E ele ia cantar, o Hélio, né. Aí a gente foi fazer um ensaio com ele. Só que aí, brother, na hora do ensaio, quando ele pegou o microfone, ele segurou o microfone assim, ó. Uma E aí ele pinça. cantava assim. 24 hours ago. Aí eu olhava pro Rodolfo olhava pra mim, né, velho? Eu falei, não vai dar, não. Você vai embora, mas o nome vai ficar. Tu deu a ideia. E a gente amou o nome, né? Raimundos, Aham. do caralho e tal. E aí foi, cara. Aí a banda rolou. Isso, cara, o Raimundos começou em 87 para 88. Começou, na verdade, em 88, né? E o Réveillon que a gente tocou na casa do Gabriel, que é do Autoramas, foi no Réveillon de 88 para 89. Aham. Foi esse Réveillon. Que esse foi o primeiro show oficial, Primeiro né, show dos oficial do Raimundos. Raimundos e tal. Mas se eu tô entendendo, esse DNA mais. Que vocês juntaram forró e começaram a dar mais. Era mais prazeroso tocar aquela música e tal. Ele foi meio que improvisado. Vocês foram vendo que tava legal. É. E tinha uma banda oficial que era aquela panfletária, que queria É. tocar o negócio. É. Mas o Rodolfo, ele não tava junto nessa banda. Não, Tu ele era levava road. pra Ele era meu road. Ah, ele era road. Ele era meu road. Ele ia comigo pro show, me Entendi, ajudava entendi. e tal. Ele tava sempre comigo. Mas era eu na bateria, os irmãos, o Danilo e o Celso, né? O Celso baixista, o Danilo na guitarra e o Telo no vocal. O Paulo, ele logo veio para São Paulo e o Telo entrou. E o Telo foi um grande guru pra gente, né? O Martim Lutero. Esse cara que veio com a ideia do Palhas do Coqueiro, do Cajueiro, essas coisas engraçadas. Aham. Foi ali que a gente... E o Telo ensinou muita coisa pra gente. Eu, Rodolfo, a gente vivia... O Telo morava lá em casa, ficava um mês morando na minha casa. Eu era muito vagabundo, velho. Eu não queria ir pra escola, eu não mais sabia disso. Eu queria só tocar, velho. Tocar, e fumar maconha, e andar de bicicleta, e ficar pensando merda, ficar pensando coisa, inventando coisa. Então, quando os instrumentos davam sopa no meio dos ensaios, do Eu, acerto durante a Rodolfo, semana, vocês iam pra lá e eu- começavam a improvisar e brincar. É, Aí vocês viram, puta, isso aqui é foda. isso aqui é muito mais legal. A gente se divertia muito mais com isso. Aham. E foi quando a gente começou a fazer showzinho em Brasília, show pequeno. Aí fez o da casa do Gabriel, depois fez no Bom Demais, depois fez não sei aonde. Aí fomos indo. E aí, o primeiro show dos Raimundos, que foi nessa virada do ano, vocês tocam
vocês tocam músicas próprias e vocês percebem que, puta, tem algo acontecendo aqui, a galera gostou. Sim. Como é que vocês sentiram que tinha alguma coisa ali? Então, a gente não tinha muita música, né? A gente tinha 5 músicas só. Aí a gente tocava e depois tocava Ramones. Uhum. Aí tocava o It's Alive. Então, e ali a gente percebia que a galera curtia muito. E uma coisa que a gente percebia muito é na hora que a gente cantava as nossas músicas, você vê a galera olhando assim e fala, caralho, esse cara, caralho, olha que bom, sabe? Aquela reação legal. Uhum. Então, foi ali que eu vi que, cara, tinha alguma coisa.